Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Então, dando início a nossa videoaula dessa semana, o assunto de hoje é área de figuras planas. Então nós vamos aprender aqui a calcular a área de figuras planas, como triângulo, trapézio, retângulo, losango, paralelogramo, círculo e outros. Então pessoal, antes de tudo, vamos lembrar um pouco o que são essas figuras planas. Essas figuras planas são figurinhas que possuem duas dimensões, ou duas medidas. São o comprimento e a altura. Quando nós olhamos para essa figura, nós conseguimos identificar logo de cara essas duas dimensões, comprimento e altura. Por isso, essas figuras planas também são chamadas de figuras 2D. Duas dimensões. E nós vamos aprender a calcular a área dessas figuras. A primeira figura que nós vamos trabalhar é a área do triângulo. E lembrando, pessoal, que para cada uma dessas figuras nós temos uma fórmula específica. Então, é importante nós entendermos, compreendermos e saber como aplicar cada fórmula de cada figura plana diferente, para que assim a gente possa encontrar da forma correta a área dessas figuras. A nossa primeira figura é a área do triângulo. Então nós temos aqui um triângulo e antes de tudo nós vamos identificar os elementos desse triângulo. Nós temos a base e nós temos a altura. Com isso, pessoal, nós podemos saber qual é a área, qual é a fórmula que usamos para calcular a área de um triângulo. A área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Então, essa é a fórmula que nós vamos utilizar para calcular a área de um triângulo qualquer. É a base do triângulo, essa medida aqui representada pelo B minúsculo, vezes a altura do triângulo dividido por 2. Próxima figura, a área do quadrado. Então, nós temos aí o nosso amigo quadrado. E antes de nós apresentarmos a fórmula para calcular o do quadrado, observa que o nosso quadrado aqui, esse Dzinho, ele está marcando a diagonal do quadrado. Todo quadrado ele possui duas diagonais. Então, esse Dzinho aqui é Dzinho de diagonal. Antes de tudo, vamos identificar quem são esses L's. Esses L's aqui eles estão representando os lados do quadrado. L de lado. Lembrando que o quadrado é uma figurinha que tem uma característica especial. Todo quadrado ele possui os quatro lados iguais. Então, por exemplo, se aqui fosse 10, os outros lados também seria 10. 10 aqui, 10 aqui e 10 aqui. Porque todo quadrado possui os quatro lados iguais. Então, esse Lzinho é de lado. A fórmula que nós vamos usar para calcular o do quadrado é essa. L elevado ao quadrado ou L elevado a 2. Ou, para facilitarmos a nossa vida, a área do quadrado nada mais é do que lado vezes lado. Então, para acharmos a área de um quadrado qualquer, basta multiplicarmos os dois lados desse quadrado. Lado vezes lado. Professor, quais lados? Não importa. Como o quadrado tem os quatro lados iguais, não importa quais lados você pegue para multiplicar. O resultado sempre vai ser o mesmo, porque como o quadrado tem os quatro lados iguais, sempre que você multiplicar lado vezes lado, não importa quais lados, o resultado sempre será o mesmo. Área do retângulo. Então, nós temos aí o nosso retângulo, onde ele possui os seguintes elementos. A altura, representada pela letra H, e uma base representada pela letra B. Então, esse Bzinho é de base e esse H é de altura. Então, assim como o quadrado, o retângulo também tem uma característica especial. O quadrado ele possui os quatro lados iguais. Já o nosso amigo retângulo, ele possui pares de lados iguais. Então, se aqui a minha base, meu comprimento aqui embaixo fosse 10, aqui em cima também seria 10. Se aqui a minha altura desse lado fosse 5, do outro lado também seria 5, porque o retângulo possui pares de lados iguais. Então, B de base, o Hzinho de altura. Com isso, nós podemos agora ver a fórmula que nós utilizamos para calcular a área do retângulo. É a base vezes a altura. Então, a área do retângulo, base vezes a altura. Para nós encontrarmos a área de qualquer retângulo,
basta multiplicarmos a sua base vezes a sua altura. Área do paralelogramo, que é essa figurinha aqui, ó. Lembra muito um retângulo, né? Onde nós temos a altura do paralelogramo e onde nós temos também uma base, né? Representada pela letra B. B de base, o H de altura. Então, para nós calcularmos a área no paralelogramo, essa é a fórmula que nós vamos utilizar. A área do paralelogramo é a base vezes a altura. Então, se nós quisermos saber a área de um paralelogramo qualquer, basta multiplicarmos a sua base pela sua altura. A mesma fórmula que nós utilizamos lá para calcular a área do retângulo. Base vezes altura. Área do trapézio. Então, nós temos aí o nosso trapézio, né? Essa figurinha. E agora, pessoal, nós vamos ter os seguintes elementos. Nós temos a nossa altura, né? A altura da figura. Só que agora eu tenho uma base maior e uma base menor. Uma base maior, um comprimento maior, você está vendo? Que é representado pela letra B maiúscula. E uma base menor, um comprimento menor, que é representado pela letra B minúscula. Então, nós temos a base maior pelo B maiúsculo, representado pelo B maiúsculo, a base menor, representada pelo B minúsculo, e a altura, que é representada pela letra H. Com isso, a fórmula para calcular o trapézio será base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, onde essa soma aqui está entre parênteses. E como ela está entre parênteses, a primeira coisa que eu tenho que resolver é justamente o que está dentro do parênteses, que é a soma da base maior mais a base menor. O resultado disso eu multiplico pela altura do trapézio e, por fim, divido isso por 2. Essa é a fórmula para calcular a área de qualquer trapézio. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Área do losango, que é essa figura aqui que lembra muito uma pipa, né? Para calcular o losango, primeiro de tudo, nós vamos identificar esses elementos. Esse comprimento maior do losango, que é representado pela letra D maiúscula, e esse comprimento menor, que é representado pela letra D minúscula, onde esse D maiúsculo é a diagonal maior do losango, e esse D minúsculo é a diagonal menor do losango. Então, o losango possui essas duas diagonais, uma maior e outra menor. A maior representada pela letra D maiúsculo e a diagonal menor representada pela letra D minúscula. Com isso, a fórmula para calcular a área do losango é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Então, se eu quiser saber a área de qualquer losango, basta multiplicar as suas diagonais. Diagonal maior vezes diagonal menor e o resultado disso dividir por 2. Essa é a fórmula para calcular a área de um losango. E por último, a área do círculo, pessoal. Olha só, nós temos um círculo, né? Essa figura circular, onde nós vamos ter uns elementos bem interessantes que formam o nosso círculo. Esse O aqui, ele representa o centro do círculo. Esse R é o raio do círculo. E esse D é o diâmetro. O raio, pessoal, nada mais é do que a distância que vai do centro do círculo até uma extremidade qualquer do círculo, da circunferência. Olha só, pessoal, eu tenho um raio aqui, eu poderia também ter aqui, 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 ou seja, qualquer distância que passe do centro do círculo até uma extremidade qualquer do círculo, eu chamo de raio. E o diâmetro? O diâmetro, pessoal, que é representado pela essa letra D minúscula, nada mais é do que a distância de uma extremidade a outra no círculo, onde essa distância, né, o comprimento dessa distância, ela obrigatoriamente tem que passar pelo centro do círculo. Então, ó, eu tenho daqui para cá. Essa distância daqui para cá que passa pelo centro do círculo é o meu diâmetro, o diâmetro do círculo. Mesma coisa, ó, se eu pegar essa distância daqui para cá, passando no centro do círculo, também seria um diâmetro. Professor, se eu pegasse uma distância de uma extremidade a outra do círculo que não passasse
pelo centro do círculo? Seria diâmetro? Não. Seria outra coisa, seria um elemento chamado corda. Mas isso nós vamos ver quando estivermos trabalhando com circunferências, ok? Mas o que nós devemos atentar aqui são esses elementos: o centro do círculo, o raio do círculo, que é essa distância que vai do centro até uma extremidade qualquer, e o diâmetro do círculo, que vai de um lado ao outro, de uma extremidade a outra do círculo, passando esse comprimento obrigatoriamente pelo centro do círculo. E aí, pessoal, essa é a nossa fórmula para calcular a área de um círculo. Π vezes r elevado ao quadrado, onde esse π, pessoal, é uma constante matemática. E o r, nós já sabemos, é o nosso raio, a distância do centro do círculo até uma extremidade qualquer do círculo. Professor, o que é esse π? Olha só ele aí. O π, pessoal, como eu falei, é uma constante matemática. E essa constante, ela possui um valor muito grande, 3,14678. Para nós trabalharmos com esse valor, nós vamos usar que o π vai valer 3,14. Algumas questões usam o π valendo 3,1, outras arredondam o π para 3, mas nós vamos usar o π com esse valor, 3,14. Então o π é uma constante matemática que vai aparecer muito aqui quando nós estivermos trabalhando com círculos e circunferências, ou para calcular a área deles, ou para calcular o perímetro, o comprimento dessas circunferências. Então o valor do π, ele nunca muda, pessoal. Como ele é uma constante, então o valor do π que você vai utilizar para calcular a área de um círculo qualquer sempre vai ser essa, 3,14. Então o valor do π, 3,14. Então a área para calcular, a fórmula para calcular a área de um círculo é π, que vale 3,14, vezes o raio elevado ao quadrado. Lembrando, quando formos resolver a área de um círculo, né, a primeira coisa que nós resolvemos aqui é a potência, né? Então, o raio elevado ao quadrado seria raio vezes raio. E o resultado nós multiplicamos pelo π, que o valor nós já conhecemos, vale 3,14. Ok? Então, pessoal, espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, pode estar entrando em contato comigo através do meu WhatsApp. Valeu, pessoal, e até mais. Tchau.